Olá, sejam todas bem-vindas à Semana Viver de Costura Infantil. E para quem é nova aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gislene Maria, mas também sou mais conhecida como Gi, tá? Sou mãe, sou especialista em corte e costura, modelagem e personalização de roupas temáticas, que encantam, tá? E também empreendo lá no meu perfil no Instagram, Ateliê da Gi, onde eu exponho as minhas peças, onde eu recebo os meus pedidos para a confecção ali de todos esses modelos que eu mostro aqui para vocês, tá? E então, será um prazer dividir com você um pouco, né, do meu conhecimento, tá? E nessa semana, que é a Semana do Viver de Costura Infantil, em 3 aulas eu vou te mostrar, primeira coisa, qual é a jornada que você vai construir um ateliê que encanta, tá? E uma roupa personalizada infantil que vende todos os dias, sem precisar de contratar uma equipe de marketing. Eu sei que muitas de vocês, assim como eu, quando comecei, tínhamos dificuldade, né, em mostrar o nosso trabalho no Instagram, sem saber como faz. E então, sem ter uma direção de uma equipe de marketing, a gente faz as coisas, às vezes, por rumo, sem saber como faz. Só que nessa semana você vai ser direcionada a fazer, a partir de agora, postagens que vai incentivar o seu público a poder estar comprando de você, tá bom? Então você vai aprender de forma simples como fazer isso, assim como eu fiz no meu ateliê, tá bom? E você vai aprender também do absoluto zero, gente, do absoluto zero. Vou te ensinar o passo a passo de um dos conjuntos mais atraentes do meu ateliê, que é esse que você vê logo atrás de mim, tá? E esse conjunto, eu dividi ele em 3 aulas, tá? Onde cada aula eu vou te ensinar um passo a passo desse conjunto. E você não pode pular as aulas. Por quê? Porque uma aula é continuação da outra. Então, você precisa assistir todas as aulas para poder estar concluindo aí a confecção desse conjuntinho que eu disponibilizei para vocês gratuitamente, tá bom? Então, esse conjunto é um conjunto, assim, muito lindo, impecável e que tem, assim, muita valorização, tá? Por causa do acabamento, por causa do tecido. Então, isso tudo eu vou mostrar para vocês durante as aulas. E eu quero te falar também que se você respondeu a pesquisa que foi enviado tanto pelo e-mail, no grupo do WhatsApp e também pelo Instagram, você já deve ter em mãos aí a nossa modelagem feita por mim no tamanho 6 meses em mãos, não é verdade? Tá, só que esse tamanho é o que você vai aprender aqui no passo a passo na Semana Viver de Costura Infantil. Só que também eu tenho a modelagem completa de vários tamanhos, são 5 tamanhos diferentes desse conjunto, tá? E se você quer adquirir a modelagem completa também, é só chamar aí no direct, depois que você terminar de assistir a aula 1, que a gente vai te enviar aí todas as informações, tá bom? E na terceira aula, onde nós vamos finalizar a produção do conjunto versátil, eu vou te entregar um mapa completo, para você não precisar levar o mesmo tempo que eu levei para poder decolar o seu ateliê, tá bom? Então, eu vou te mostrar um caminho que você vai realizar seus sonhos, seus objetivos pessoais, profissionais mesmo, através do seu ateliê, tá bom? Porque isso é quem sonha trabalhar de casa, né? Muitas vezes perto dos filhos, ou até mesmo porque aposentou e quer, né, ter aí uma outra forma de passar o tempo, ou mesmo ganhar uma renda aí, né? Então, essa é a oportunidade agora, tá? Então, eu vou te ensinar um caminho para que você possa seguir, o mesmo caminho que eu segui, porque deu certo, tá? E sabe o que eu penso muitas vezes? Que se deu certo para mim, dá certo para você também, tá? É só persistir, tá bom? Então, nesse caminho, a maioria das pessoas, às vezes, ela acaba se perdendo ou acaba desistindo, tá? Mas eu vou te mostrar a direção certa e nós vamos seguir juntos para que você não fique aí rodando em círculos sem sair do mesmo lugar, tá bom? Muitas vezes eu já bati a cabeça procurando soluções complexas, né? Para poder aqui fazer com que o meu ateliê decolasse, tá? Mas eu achei
depois de 25 anos de jornada, porque eu tenho 25 anos que eu comecei essa jornada de costura aí, e eu achei agora, tá? Então, eu vou ensinar isso pra vocês, porque somente nos últimos 3 anos, tá? Eu consegui um faturamento muito expressivo, tá? Que me fez virar a chave e focar no que realmente era importante aqui no ateliê, tá bom? Então, você, ó, escuta com atenção, você não precisa, tá? Você não precisa de soluções complexas, né? Na verdade, você não precisa de soluções complexas para atingir os seus resultados, tá bom? Eu falava muito com vocês lá no Instagram, tá? O simples bem feito, ele dá resultado, tá? Então, é isso que eu vou explorar com vocês na próxima aula. Vou te ensinar a como você dominar a costura para que você consiga aí alavancar o seu negócio de uma vez por todas. E você pode ficar tranquilo, sabe por quê? As aulas, elas vão ficar gravadas e disponíveis para que você possa assistir quantas vezes quiser, mas somente até domingo, tá bom? Então, se você pode pensar assim agora, Gi, mas e aí? Não tem como deixar as aulas liberadas para eu assistir o tempo que eu quiser? Eu venho falar para vocês que infelizmente não tem. Sabe por quê? Porque essa é uma oportunidade única que eu estou dando para vocês. E se eu não fizer isso agora, você não vai ter comprometimento com o seu ateliê, tá? Dessa forma, eu te ensino você a se comprometer, a assistir às aulas e colocar em prática, tá bom? Mas aí, não tem problema. Você vai estar aí com o seu molde, tamanho 6 meses, você vai fazer o seu conjunto e você pode depois comprar o projeto completo, tá? Que eu vou estar disponibilizando ele por um valor bem acessível, tá? E você vai ter acesso a toda a gravação do passo a passo e também da modelagem completa, tá bom? Então, se você é dona de um ateliê e quer empreender e quer alavancar o seu negócio, tem essa visão, tá? Essa visão de que você precisa investir, multiplicar os seus ganhos e investir no seu ateliê e também em você, tá bom? Então, eu me dediquei, gente, muito tempo gravando essas aulas, vocês podem imaginar, tá bom? Porque enquanto eu gravava essas aulas, eu também atendia o meu público lá com as responsabilidades do meu ateliê, que eu tenho muitas encomendas, vocês me acompanham lá, vocês veem. Então, eu tive que balancear, né, essa entrega gratuita aqui para você, junto com as minhas encomendas lá, tá bom? Então, eu quero que você tenha uma experiência e consiga, tá, através dessa semana, desenvolver uma habilidade que te permita aumentar a sua renda para você e para sua família. Também quero que você construa um negócio sólido, tá? Um ateliê próspero, que te possibilite viver somente do lucro das vendas do seu produto, tá bom? E o mais importante, que obter os lucros dessa venda, você consiga investir desde o comecinho lá do seu negócio, tá? Você precisa investir no crescimento do seu ateliê. Enquanto eu não fiz esse investimento, o meu ateliê ele ficou paralisado. A partir do momento que eu falei com vocês, somente 3 anos, tá? Que eu investi o meu tempo, o meu conhecimento, a gente não para de aprender. É que eu consegui fazer dinheiro aqui no ateliê. E quando eu falo para vocês que é sobre investimento, não é somente sobre o dinheiro. Não é somente sobre o dinheiro para você comprar uma máquina boa. Não é somente isso, tá? Você também investe o seu tempo. Hoje mesmo, quando você se dispôs a estar assistindo aqui as aulas, a semana do Viver de Costura, você está investindo o seu tempo, tá? Você não está pagando, né, para estar aqui, mas o seu tempo você tem que ver que ele é muito valioso, tá? Então não desperdice o seu tempo, aprenda, faça o melhor e alavanque o seu ateliê. Então eu falo para vocês, tá? Que é impossível prosperar em algo, em qualquer coisa que você decida fazer, tá? Se você não investir o mínimo de tempo, energia, conhecimento necessário para fazer aquilo ali dar certo, tá? Então, eu vou contar para vocês agora, muitos não sabem, né? Como eu comecei. Eu comecei
na área da costura quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade. Foi onde que eu pedi uma máquina, comecei ali, comprei os meus próprios tecidos e comecei sozinha. Tentando fazer sozinha, sabe? Na época não existia YouTube, né? Hoje a gente vê aí várias aulas gratuitas, como essa mesmo. Então, na época, 15 anos atrás, não existia isso. Então, eu tive que aprender sozinha, praticamente. Colocava uma roupa em cima da outra e cortava. E aí, com alguns meses, né? Estragando bastante tecido, eu consegui pagar uma aula de corte e costura. Então ali eu aprendi a fazer uma modelagem, né? Fazer um molde básico mesmo, do zero. Eu aprendi a fazer blusas, saias, né? As peças mais básicas. E fiquei ali por 4 meses aprendendo ali naquela aula de corte e costura. Mas isso foi assim, muito por pouco tempo, né? Que eu fiquei ali, somente 4 meses, mas assim, eu consegui adquirir um conhecimento muito grande, porque eu me esforçava. Tá? Então eu investi ali toda a minha energia porque eu queria muito aprender aquilo. Então eu aprendi algumas coisas e aí eu continuei na minha casa mesmo tentando fazer com aquilo que estava nas minhas mãos. E eu conseguia reproduzir peças básicas para que eu mesma me vestisse. Foi quando eu estava com aproximadamente uns 17 anos de idade, quase completando 18, surgiu a oportunidade de uma fábrica, sabe? Eu vi um anúncio de uma fábrica de roupa e eu entrei em contato e conversei com a mulher. Falei assim, olha, eu tô aprendendo agora, ainda não sei, mas eu quero muito aprender. Então, ela me deu a oportunidade. E lá eu fiquei aproximadamente 1 ano e as colegas ali, né, daquela fábrica me ensinou também muita coisa, tá? Então, eu consegui me desenvolver muito ali. Me esforcei também, mais uma vez, para que eu pudesse estar adquirindo aquele conhecimento ali gratuito. Vou dizer assim que ali foi uma escola para mim, tá bom? E aí, depois disso, daquele primeiro ano naquela fábrica, eu já parti para outra, né? Já achei uma fábrica que pagava melhor, que assinava a minha carteira. Eu só tinha 18 anos, então eu comecei ali em outra fábrica e naquela outra fábrica eu já comecei a observar como que cortava, né? Comecei ali a observar tudo, como que a moça fazia. E aí, um certo dia, aquela moça pediu demissão. Aí, a dona da fábrica me chamou para estar substituindo aquela moça ali no corte da fábrica. E aí, eu fui. Só que lá a gente trabalhava com os moldes prontos também, né? E aí, eu fiquei ali por mais um determinado tempo, até que mais uns 2 anos. E a dona da fábrica resolveu mudar, né, de país, fechou a fábrica. Aí, eu parti para outra fábrica, né? Só que na outra fábrica que eu já fui como modelista e cortadeira da fábrica toda. Então ali eu que tinha que fazer os moldes, eu que tinha que cortar uma quantidade assim expressiva de tecido, e ali também eu consegui, né, desenvolver mais ainda, porque ali eu tava com a mão na massa, eu tava modelando, e cada modelagem que dava certo, era aprovada, era uma alegria imensa, porque eu sabia que além de fazer o que eu amava, né, que eu fazia há muito tempo, as coisas estavam dando certo para mim, né? Até que me casei, veio meu primeiro filho, e aí surgiu a necessidade de trabalhar em casa, né? Igual eu comentei com vocês, mas mais no começo, às vezes nós mães queremos estar perto dos nossos filhos, né? Então surgiu essa necessidade na minha vida de vir para casa, trabalhar em casa, por causa do nascimento do meu filho. Então, eu comecei ali a fazer uma roupa sob medida, né? De adulto, fazia uma roupa, fazia uma peça e, de repente, a minha agenda estava lotada, tá? Só que eu não sabia como conduzir aquilo ali. Mesmo com a agenda lotada, trabalhando vários dias na semana, trabalhando até a noite, cansando, eu não conseguia ter um lucro em cima daquele trabalho ali. Tá? E aí os anos foram passando e eu continuei. Aí eu fiz roupa de festa, fiz vestido de noiva e fui ali melhorando, né? Durante 22 anos eu fui ali aprendendo nessa escola da vida a como ali confeccionar uma roupa com acabamento bom, com uma qualidade boa, com uma modelagem boa. Eu fui desenvolvendo o meu próprio método e aí
até hoje, gente, as minhas clientes adulto ainda me procuram, tá? E ainda me indicam, mas eu não, como eu tenho aqui um objetivo agora, eu sei aonde eu quero chegar, então eu não aceito mais esse tipo de encomenda, tá? Mas assim, foi um tempo muito bom, onde que trouxe muito aprendizado, e todo esse aprendizado que eu adquiri com essas roupas, eu trouxe pro infantil, tá? Então, essa foi a minha ideia principal. Eu vou confeccionar roupas infantis personalizadas, porque o ramo que eu amo é o ramo de criar, de ver uma coisa diferente, né? De mostrar para a pessoa e ela ficar apaixonada com os detalhes, mas com a qualidade incrível, um acabamento incrível e tecidos também de qualidade, tá bom? Então, a minha história, resumidamente para vocês, é essa. E eu cheguei até aqui e somente, né, nesse finalzinho aqui da minha jornada de costura, é que eu aprendi a como fazer realmente o meu negócio dar certo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, do meu começo. Eu tenho certeza que também é o começo de muitas de vocês. E que se inspirem, tá? Que se inspirem nessa trajetória e pensem da mesma forma que eu penso. Eu olho para uma pessoa que está na minha frente, que está na caminhada lá na minha frente, e eu penso, se ela conseguiu, eu também consigo. Então você olha para mim hoje e fala, se a Gi conseguiu, eu também consigo, tá bom? E eu estarei aqui para te ajudar. Vocês sabem que eu estendo a minha mão mesmo, me pergunta, eu respondo. Então, aproveita a oportunidade. Essa é uma oportunidade única que você está tendo, tá? De coração aberto, eu estou entregando para vocês algo assim muito valioso, que é muito valioso para mim, que eu desenvolvi. E eu estou dando para vocês uma oportunidade aí de crescer também junto comigo, tá? E eu estou aqui para segurar nas suas mãos, tá bom? Então, essa é a minha história, tá? E agora, nós vamos começar aqui o nosso primeiro conjunto, tá? A primeira parte do conjunto versátil, tá? E eu quero mostrar para vocês, nessa primeira aula, como eu corto todas as peças que você vai fazer uma leitura aí do seu molde. Você vai ver o que vai precisar, né, de elástico, tá tudo descrito aí. Então, você vai fazer uma leitura aí do seu molde e aí nós vamos fazer o corte do conjunto completo, tá bom? Então, nessa primeira aula agora, a gente vai aprender a cortar o conjunto de forma certa, dentro do fio do tecido, para que desde o começo, desde o corte cá, ele termina, quando você terminar o seu conjunto, ele vai estar assim, com um acabamento incrível, tá? Então, a sua peça, ela começa perfeita no corte, né? Desde a modelagem, né, eu posso garantir para vocês. Então, desde a modelagem, o corte, a costura, o acabamento, então tudo tem que se encaixar perfeitamente para no final a sua peça, ela sair uma peça muito boa, muito bonita, tá bom? Então, nós vamos para nossa primeira aula. Olá! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, tá? Então, hoje nós vamos iniciar aí mais um projeto lindo, que é esse conjunto que eu dei o nome dele de versátil, tá? Como eu já falei pra vocês, é um conjunto que dá pra gente fazer temas variados nele. E é um conjunto, assim, que encanta as mamães também, tá? Então, nós vamos começar por o modelo do body. Esse body é um body social, com abertura aqui entre as pernas, com um acabamento, assim, com a qualidade indiscutível, né? E você pode estar usando vários tipos de tecido para estar fazendo ele. Eu dei a sugestão da tricoline 100% algodão. Esse aqui é a cambraia de algodão. Eu gosto de usar ela tem um aspecto bonito, um visual bonito, né? Então, eu gosto muito de usar essa cambraia. E também você pode usar a cambraia de linho, que é aquela mais fina, que fica muito bom também para as camisas sociais, né? Então, eu quero mostrar para vocês agora o passo a passo do corte dessa camisa body, tá bom? Esse modelo que nós vamos fazer não é simples igual esse daqui. Esse aqui eu fiz ele todo branquinho. E o que a gente vai fazer agora, a gente vai colocar os vivos, né? Vai fazer um com vivo bem bonitinho aqui, pra fazer um tema bem legal aí, pra que vocês possam ter uma ideia também de como fazer, tá? Então, vamos lá.
Primeiro, eu já peguei o meu molde, tá? E agora eu vou distribuir o molde em cima do tecido. E na modelagem toda, eu já falei pra vocês, a gente marca o fio do tecido, marca a quantidade de vezes que a peça é cortada. Se for necessário, ó, vocês fazem, né, duplicado aqui o molde, porque quando eu passo lá na modelagem, pro arquivo, eu só passo metade das costas, metade da manga e por aí vai. Então, você já faz o seu molde direitinho aí. Eu usei esse papel reciclado aqui, mas vocês podem usar aquele papel mesmo, né, que a gente tem costume aí, que é o papel AG, pra vocês terem guardado por um bom tempo, tá bom? Então, na hora de distribuir o molde aqui, a gente tem que sempre estar atento ao fio do tecido. Você vai marcar aí no seu molde o fio do seu tecido, né, pra que quando você for cortar, você dispor o molde em cima do tecido de maneira que ele não vai ficar torto, tá? Então, nós vamos aqui, eu vou colocar o molde de forma a aproveitar também, né, a maior parte do tecido aqui que a gente não pode desperdiçar. Esse tecido aqui, eu sempre falei com vocês que eu gosto de cortar o tecido dobrado. Esse aqui, necessariamente, não vai dar, porque a largura do tecido, olha, compromete a modelagem, né? Então, eu vou ter que abrir o tecido e a gente vai cortar partes por partes, tá bom? Vamos abrir o tecido aqui e vamos cortar o nosso camisa body, tá? Vamos começar, então, a cortar pelas costas. Vamos dobrar o tecido no tamanho certo já das costas. Colocando o molde, você ajusta aqui o tecido no tamanho do seu molde, tá? Você pode colocar as pedrinhas aqui pra firmar o molde, pra você cortar. Ou então, você pode colocar o alfinete também, tá? Vou marcar aqui pra vocês agora. Põe o alfinete e o alfinete segura o molde, tá bom? Você pode riscar, evite de riscar com caneta, porque a caneta pode te dar problema, né? Eu mesmo já tive muito problema com risco de caneta, então agora eu evito. Eu uso o giz ou a caneta fantasminha pra poder tá riscando. Ou se você tiver habilidade, você já pode, com o molde aqui em cima do tecido, já ir cortando, né? Então, vamos aqui, eu vou riscar com giz. Meu giz é branco, talvez não dê pra você ver com tanta clareza aí a marca, mas aqui a gente consegue ver direitinho pessoalmente, tá? Então, ó, vou riscar, já risquei e vou cortar agora a parte das costas. Ó. Então, a gente começa a cortar pelas partes maiores, porque as partes menores a gente vai encaixando, né, nos retalhos de tecido que vai sobrando, tá? Então, aqui eu já cortei as costas, agora eu vou cortar a frente, tá? Vou dobrar aqui o tecido de novo ao meio, e aí a gente vai cortar a frente. Ajustar o tecido aqui, né, de acordo com o molde, pra não ficar desperdiçando tecido. Então, a gente vai marcar. Vamos colocar aqui também o alfinete pra segurar o nosso molde no tecido. Ajustar direitinho aqui. Vamos riscar, né? Pra marcar aqui na largura do molde direitinho. Lembrando que toda a modelagem, ela é disponibilizada com margem de costura de meio centímetro, tá? Então, não precisa de vocês se preocuparem que a peça vai ficar pequena, porque tem a margem de costura para cada peça. Então, aqui, olha, eu vou abrir, né, aqui o tecido, porque é a frente que eu marquei. Então, eu vou abrir aqui. E agora, a gente continua fazendo o corte do body, onde que passou o meu giz aqui. Tá bem branquinho da cor do tecido, às vezes até eu me confundo. Então, aqui, ó, nós temos a frente cortada e as costas cortadas. Agora, nós vamos cortar a manga, tá? Dobramos o tecido novamente.
E vamos marcar a manga. Sempre ajusta o tecido, tá? Pra vocês não perderem. E aí, nós vamos cortar a manga. Lembrando que a modelagem da manga tem frente e tem costas. Então, você tem que deixar marcado isso pra você não confundir também quando estiver na máquina fazendo a costura, né? Deixa marcada aqui a frente. Eu sempre dou um pique bem pequeno também pra não comprometer o corte da manga, né? Marcando a frente. Então, na frente eu dou um piquezinho pequeno, mostrando que lá é a frente. Então, aqui nós temos a manga já cortada. Agora, eu vou dar um piquezinho bem pequenininho, ó, bem pequenininho mesmo, só pra me identificar que aqui é a frente da manga. E agora, a gente vai cortar a gola e o acabamento do botão entre as pernas. Nessa modelagem, eu coloquei um molde também de um bolsinho. Esse bolsinho, você pode colocar no body ou não. Isso aí é questão de escolha sua, tá? Então, você pode colocar ele, ou se não quiser, ela com bolso, faz sem bolso também. Na maioria das vezes, no ateliê, eu tenho feito sem bolso, tá? Então, a gola, eu vou dobrar o tecido dessa forma aqui, porque ela não deu, né, na largura do meu tecido que sobrou. Então, eu vou dobrar essa parte e vou cortar ela 2 vezes. Toda modelagem também, gente, tem aí a quantidade de vezes que você vai cortar cada peça, tá? Então, preste bem atenção em todos os detalhes que está no molde, para que você possa cortar a quantidade de peças necessárias, tá? As observações também. Por exemplo, na modelagem desse body, nós temos aí a observação do viés da cava da perna, né? Que precisa ser cortado também. E aí, só tá escrito, eu não marquei ele no molde, eu só escrevi pra te falar que precisa dessa parte do viés, tá bom? Então, vamos cortar a gola aqui. Essa gola, ela vai entretela. Eu, geralmente, entretelo um lado só da gola, não entretelo os 2 lados. Eu acho que pra criança fica muito grosso, 2 entretela. E eu gosto de usar também entretela fina, tá? Aqui nós temos, então, a gola cortada 2 vezes. E agora, a gente vai cortar o colarinho, que vai ter que ser dobrado também, novamente. Pode colocar assim também, segurar com a mão e riscar. Não necessariamente tem que pôr o alfinete é só uma opção. Vamos riscar 2 vezes. Colarinho. Colarinho também a gente entretela. Um lado só também. Então, aqui, ó, já tem cortado, né, o colarinho. Agora, falta, então, pra gente cortar o bolso e o acabamento do botão entre as pernas e o viés, né? Então, vamos cortar aqui o bolso. O bolso, a gente utiliza aí qualquer pedacinho de tecido que sobrar nas laterais, o entre as pernas também, porque é um pedaço pequeno. Observa o fio do tecido, coloca fio com fio, tá? Coloca o molde. E vamos riscar e cortar aqui a parte desse acabamento entre as pernas. O mesmo a gente vai fazer com o bolso, tá? São 2 vezes aquela parte, porque é frente e costas. Agora, o bolso, tá? E aí, a gente já finaliza o corte da nossa camisa modelo body, tá? Essa camisa aqui, gente, é o mais pedido, tá? Essa aqui é a peça mais pedida entre as mamães, por causa da facilidade que a criança tem pra vestir e ficar bem vestida. O body, ele fica seguro, né? E aí, não fica soltando da roupa. Então, ó, bolsinho.
prontinho. Agora, estamos com todas as partes cortadas. E aí, a gente vai cortar a entretela e vai colocar na gola, no colarinho. E aí, a gente já vai partir para confecção dessa peça, que é um sucesso, tá? Então, falta aqui pra mim o viés. Eu vou tirar o viés aqui. O viés, ele pode ser cortado no fio reto, não é necessário ser cortado enviesado. Então, eu vou tirar aqui, olha, um viés de aproximadamente 3 centímetros de largura. De 3 centímetros de largura. É o suficiente para colocar no acabamento lá da perna. Isso. Então, agora a gente tá aqui com todas as partes completas, cortadas, entretela a gola e o colarinho. E a gente já vai confeccionar essa peça que é perfeita e linda, tá? Então, na próxima aula agora, a gente já vai sentar na máquina e costurar. Vamos iniciar agora o corte da nossa bermudinha, tá? Pra bermuda, a gente vai usar esse tecido, que é o linho misto, linho e algodão, tá? É um tecido que eu uso muito no ateliê, tem muitas saídas, mamães gostam muito, porque é um tecido bem confortável, tá? E aqui eu tenho a minha quantidade de tecido já separada. Esse corte aqui, eu vou fazer ele dobrado, aí já vai sair duplo, né? Não vai precisar de eu riscar mais de uma vez cada parte da bermudinha. E agora eu vou começar a colocar a minha modelagem em cima do tecido, observando o fio que eu marquei no molde, tá? Você vai observar o fio aí. E eu começo sempre colocando os moldes assim, o molde maior para depois colocar os menores. Então, eu coloquei aqui as costas, vou colocar aqui a frente, encaixando também, sabe, as partes do molde aí, para poder ir economizando no tecido, né? E agora, vamos lá, a barra da perna, a gente sabe que tem que cortar 2 vezes, vou colocar ela lá na pontinha. Temos também o bolso das costas e o bolso da frente e o cos. Essas aqui são as partes da bermuda. Então, vamos colocando aqui de acordo, porque eu preciso também já colocar nesse corte aqui o suspensório, né? A gente já fez aí o molde do suspensório, já está disponível aí, então a gente já vai aproveitar que é o mesmo tecido, é a mesma cor, e já vai cortar também o suspensório, colocando ele aqui, para já economizar tecido também, né? A verdade é essa. Então, vamos colocar o fio do suspensório, ele é assim, né? De comprido. Então, você vai dispor ele em cima do tecido dessa forma. Aqui a gente vai riscar ele 2 vezes, porque o tecido é dobrado, então tem aqui uma vez aqui e uma vez lá, tá bom? Então, agora eu vou colocando esse bolso aqui, e nisso a gente vai meio que montando um quebra-cabeça, né? Esse bolso aqui, para que a gente possa economizar no tecido aí, tá? Esse aqui, que é a parte do elástico do suspensório, ele é uma vez só, mas como não tem como cortar ele uma vez só, porque o tecido tá dobrado, a gente vai acabar saindo 2 partes ali, mas não tem problema também. Então, aqui eu sei que a barra da perna a gente vai riscar 2 vezes, que é 1, 2 vezes, então eu ainda tenho aquela sobra de tecido ali. Eu posso, então, pegar o meu bolso, colocar ele aqui e trazer o cos para esse lado de cá, colocando essas 2 partezinhas do suspensório aqui, aproveitando este espacinho aqui. Esse aqui é a partezinha do botão, que a gente vai fazer no suspensório, depois eu vou colocar para vocês como que é. Então, olha, vamos colocar, a gente vai disponibilizar o molde aqui dessa forma,
E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é riscar, né? Só riscando mesmo que a gente vai ter noção da quantidade de tecido que a gente vai gastar aí, tá? Então, pra esse tamanho aqui, nós vamos gastar aproximadamente 40 centímetros, tá? Então, nós vamos gastar 40 centímetros de linho pra fazer a bermuda e o suspensório, tudo aqui nesse tecido. Então, eu vou riscar aqui a parte de trás do shortzinho. A frente também, sempre observando o fio do tecido, tá? Para que a peça ela tenha um bom caimento, é necessário observar o fio do tecido. Vamos chegar bem pertinho aqui agora e riscar o bolso de trás, são dois, então já tá aqui os dois. Essa partezinha do suspensório, a gente já aproveita, já chega ela pra perto aqui também, que a gente já aproveita o corte da tesoura quando a gente estiver cortando, né? Corta uma vez só. Então, agora a gente vai riscar. Vamos riscar primeiro a barra da perna, que é dupla. Já tá dupla e a gente risca duas vezes, porque são um lado pra cada perna, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou riscar uma vez. Vou riscar duas vezes. Então, aqui eu tenho duas barras. Vou pegar o bolso da frente, já vou colocar aqui pertinho também. Já vou riscá-lo. E agora ficou faltando o suspensório e o cos lá, né? Então, nós vamos riscar aqui o suspensório. Vamos ver se vai caber duas vezes aqui. Se couber, vai ser bem apertadinho, mas eu acho que vai caber sim, tá? Aproximar ele bem ali. A ponta do nosso suspensório, ela é arredondada, tá? Porque o vivo, ele vai fazer a curva. Nós vamos fazer um suspensório com vivo e ele vai fazer a curva. Ó, deu a conta certinha, tá? Então, vamos cortar aqui. Esse suspensório, ele tem aproximadamente... o corte dele, né? O molde dele tem aproximadamente 4 centímetros de largura. Então, já coube ali. E agora, a gente vai riscar o cos. E a parte de trás do suspensório já finaliza aqui também. Vamos riscar a parte de trás do suspensório. Bem pertinho aqui das costas do short. E aqui a partezinha do acabamento do elástico do suspensório. Então, ficou faltando aqui, olha, somente o cos, tá? O cos eu posso aproveitar mais ainda o tecido e riscar ele aqui, ó, duas vezes, tá? Uma vez e mais uma vez aqui, ó. Também já dá, então a gente já economiza ainda mais ainda aqui no corte desse tecido. Então, eu vou fazer isso. O cos a gente tem que riscar ele duas vezes, então, porque ele não está aberto, né? Quando ele for aberto assim, você risca uma vez só. Se você dobrar para riscar aqui na dobra do tecido, você vai ter que riscar ele duas vezes e cortar. Aqui nós temos, então, as duas partes do cos. O cos também, ele é entretelado dos dois lados. Nesse caso aqui, você vai cortar mais duas entretelas usando o molde e vai entretelar essas duas partes da frente do cos aqui, tá? Então, nós temos aqui tudo riscadinho. Agora, é só cortar de acordo com a risquinha do giz, né? A risquinha minha tá branca. Então, a gente vai cortar. Você pega a sua tesoura normal e mão na massa aqui, tá? Bem devagar, pra você não cortar fora do local marcado. A modelagem, ela já tem margem de costura de meio centímetro. Então, você não precisa de preocupar com a margem de costura. Todos os moldes são testados e aprovados, tá? Servem de acordo com a idade da criança, a não ser que seja uma criança, assim, muito fora da média, né? Uma criança que seja muito grande ou muito pequena, aí
você vai ter que medir a criança e jogar a medida no molde para conferir. Mas se for uma criança aí que seja um tamanho normal, a modelagem ela serve perfeitamente. Olha o bolso das costas. Se você tiver dificuldade em identificar as peças, cada corte, então é melhor que você corte com papel junto, né? Com o molde junto para você identificar. Igual aqui eu sei que é as costas, o bolso das costas, aqui eu sei que é do suspensório. Então eu já vou separando assim os montinhos de acordo com o que é cada peça, para ficar fácil na hora de costurar. Aqui nós temos, ó, vou cortar reta aqui, o suspensório. Esse aqui é a frente da bermuda. Essa daqui é a parte do elástico do suspensório, que fica atrás. Aqui nós temos as duas alças do suspensório, né? Vamos arredondar a ponta dela ali. As duas alças. E aqui nós temos as duas barras da perna. E agora a gente tem o bolso da frente e o cos. Bolso da frente aqui e o cos. Então, lembrando aqui que gastamos apenas 40 centímetros desse tecido para fazer a bermuda e o suspensório, tá? Agora, essas duas partes aqui, onde que eu vou colocar a entretela, né? E junto, vamos deixar tudo juntinho aqui, para quando for costurar, a gente sabe quais são as partes, as peças, né? Então, aqui eu tenho o suspensório. Ah, essa parte do suspensório aqui também eu gosto de entretelar para ficar bem durinho, porque a alça sai aqui e sai aqui. Então, eu vou entretelar essas duas partes do suspensório e essas duas partes do cos, tá bom? Então, aqui nós finalizamos o corte do nosso short, né? Que é do conjunto versátil, que é o conjunto que nós vamos fazer, assim, variados modelos com ele, tá bom? Então, com apenas 40 centímetros, nós concluímos aí o corte de duas peças, tá? Então, agora, a gente já vai entretelar aqui e já vai pra máquina costurar e vamos aprender mais, né? Agora, nós vamos pra parte melhor, que é a parte do acabamento, né? Então, te aguardo na próxima aula. Então, meninas, empreendedoras de sucesso, donas de ateliê de sucesso, nessa primeira aula eu mostrei para vocês como faz o corte certo, né? Desse conjunto aí versátil, tá bom? Então, na segunda aula, nós vamos aprender a costura, a confecção e o acabamento do body, tá bom? Então, você vai aprender a confeccionar esse body dessa forma, com todos esses detalhes, com esses vivos aqui que está aqui do mesmo jeitinho, tá bom? Você vai aprender na próxima aula, né? Nossa segunda aula. Então, não percam, tá? Não deixam de assistir, porque vai ser também aulas, assim, que eu posso te dizer, que vai fazer diferença aí no seu aprendizado, tá bom? Então, se você quer aprender, além do body, que eu vou ensinar, que é um body camisa, tá? Você já tem o molde dele aí. Eu vou te ensinar ferramentas poderosíssimas para que você possa fazer a divulgação das suas roupas personalizadas no Instagram, tá bom? E eu quero que você quebre a crença de que é difícil vender, que só dá para construir um ateliê que encanta todos os dias, se você conseguir vender para pessoas próximas ou para sua cidade, tá? Então, eu vou te ensinar e vou te mostrar que é possível, sim, vender para qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, por que não, né? Então, não precisa morar em grande cidade,
com dezenas e dezenas de salões de festas infantis para fazer o seu ateliê fazer sucesso, tá? Então, não perca, porque essa dica vai ser valiosíssima para você, tá bom? E como eu falei no começo da aula, se você tem interesse em adquirir a modelagem completa do conjunto versátil, pode me chamar no direct do Costura Gi, que eu vou te mandar o link por um preço bem bacana, tá? E se você também não recebeu a sua modelagem gratuita, também me chama lá no direct do Costura Gi, que eu vou te mandar o link da pesquisa. E quando você terminar de responder a pesquisa, que é muito importante para mim, você vai baixar ali o seu molde gratuito, tá bom? Agora, muito importante, eu preciso que você deixe no comentário aqui abaixo desse vídeo o que você achou dessa aula, tá bom? Também quais são as suas perspectivas para as próximas aulas, o que você gostaria de estar aprendendo ali em questão de divulgação. Então, é importante que você coloque seu comentário abaixo do vídeo para que nós possamos entender a necessidade do seu ateliê, tá bom? Então, vou me despedindo de vocês aqui com o coração alegre e tranquilo, sabendo que eu estou fazendo o meu melhor com o melhor que eu tenho, tá? Então, na próxima aula, dia 18, eu espero vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!